Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, são 7 horas e 6 minutos, seja bem-vindo ao JL2. Veja agora as principais notícias do dia. Preso um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária em Igarapé-Miri no fim de semana. Parte do dinheiro roubado foi recuperado. Em Belém, a polícia investiga uma idosa que teria se passado por um falso namorado virtual e aplicado um golpe de mais de R$70 mil. A Força do Rio Amazonas muda a paisagem de uma comunidade em frente a Santarém. É o chamado fenômeno das terras caídas. E os militares que vão atuar durante a COP30 recebem treinamento especializado na capital. Agora, aqui no JL2. A polícia apreendeu hoje, em um apartamento de luxo em Belém, uma idosa investigada pelos crimes de estelionato, extorsão e violência psicológica. Ela teria se passado por um falso namorado de uma amiga para aplicar um golpe no valor de R$70 mil. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos neste condomínio de luxo no bairro de Batista Campos, em Belém. Foram 4 meses de investigações para que a Polícia Civil chegasse a Cristina Araújo Lisboa, suspeita dos crimes de estelionato, extorsão e violência psicológica contra a mulher. Segundo a polícia, a suspeita e a vítima se conheceram em um salão de beleza aqui da capital. A investigada se apresentava como advogada e vendedora de óleos essenciais. Depois de meses de amizade, veio o golpe. A estelionatária disse ter um amigo interessado pela idosa. O suposto pretendente se apresentava como Carlos Alcântara, servidor da Justiça Federal que estava na Alemanha cuidando de problemas familiares. A troca de mensagens entre eles durou 7 meses. O homem fez vários pedidos de transferências em dinheiro, alegando que a conta bancária estava com problemas. A suspeita, ponte de ligação no relacionamento, era responsável por pegar o dinheiro em casa de câmbio da capital e enviar para o homem no exterior. Ao todo, o prejuízo da vítima passou de R$10 mil, o equivalente a R$70 mil. Chegou um certo momento que a vítima ela se desinteressou pelas dificuldades todas do relacionamento. Então, a vítima tentou finalizar o relacionamento virtual. A partir daí, ela passou a ser extorquida, pois esse suposto namorado, em posse de diversas imagens dela íntimas, e ameaçou de encaminhar esses vídeos, dar publicidade para esses vídeos, encaminhar para parentes dela. Durante a investigação, a polícia identificou que o nome usado pelo suposto namorado não consta nos bancos de dados da Justiça Federal. Além disso, o celular usado nas trocas de mensagens nunca saiu do Brasil. Estava vinculado à própria investigada. Na operação desta terça-feira, foram apreendidos ainda a caixa e e-mail do aparelho, outros celulares e computadores, que vão ajudar na investigação. Por determinação da Justiça, uma comissão de prerrogativa da OAB Pará participou da ação. Hoje a gente trabalha com 2 possibilidades. Ou ela mesma se passava por esse homem e mantinha esse relacionamento, ou existe um terceiro envolvido. Esse daí só a extração dos dados, dos aparelhos tecnológicos, vão poder melhorar a nossa investigação nesse sentido de esclarecer. A OAB Pará informou que a investigada não é advogada, mas bacharel em Direito e que ela é mãe de um advogado regularmente inscrito na OAB Pará. Nós não conseguimos contato com a defesa dela. A polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária em Igarapé-Miri no fim de semana. Com ele foi encontrada parte do dinheiro que foi levado do banco. Marco Antônio Franco Palheta foi preso em casa em Igarapé-Miri. Ele já vinha sendo investigado por outros crimes na região e na delegacia confessou participação no assalto. De acordo com a polícia, nos bolsos dele foram encontrados cerca de R$14 mil, resultado da divisão do dinheiro roubado. O banco estava há 3 dias com o seu monitoramento de segurança, tanto por imagens como por áudio e alarmes, inoperante. E aí os criminosos sabiam dessa inoperância, sabiam exatamente aonde estavam os valores, porque não tinha só um cofre, eram vários cofres
mas ele foi diretamente no cofre que existiam os valores, informações essas que, em regra, a empresa não passa nem para os vigilantes. Marcos Antônio Franco Palheta deu apoio externo aos assaltantes. Enquanto parte do banco estava dentro da agência, ele monitorava toda a área no entorno do banco e mantinha os comparsas informados. A agência, que fica na área urbana de Igarapé-Miri, foi assaltada no fim de semana. A família de um segurança foi feita refém para que ele fosse obrigado a facilitar a entrada dos criminosos no banco. E os criminosos renderam a família e um outro grupo de criminosos foram até o banco com um vigilante, aonde foi rendido um segundo segurança e lá eles tiveram acesso, cortaram o cofre. Essa ação criminosa durou das 2 horas da manhã às 6 horas, ou seja, 4 horas. O cofre foi arrombado. De acordo com a polícia, cerca de R$400 mil foram levados, além de 2 revólveres dos seguranças. Uma perícia detalhada foi realizada nos equipamentos danificados e nas ferramentas deixadas para trás pelo bando, que seria formado por 5 homens. As buscas aos demais envolvidos continuam. Susto em Santarém. Uma lancha pegou fogo na manhã de hoje no rio Tapajós. A embarcação passava por uma manutenção com uso de uma solda, segundo o Corpo de Bombeiros, e isso aí pode ter provocado as chamas. As chamas escuras foram vistas de longe e causaram apreensão entre moradores e quem passava pela orla de Santarém. O fogo teria começado por volta das 11h20 da manhã dentro da embarcação. Um grande aparato de segurança foi montado no local. A Polícia Militar isolou a área e a Avenida Tapajós foi interditada para o trabalho das viaturas do Corpo de Bombeiros e SAMU. Militares do Corpo de Bombeiros trabalhavam para controlar o fogo. Uma lancha da corporação dava apoio para rescaldar a embarcação que pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou durante um serviço de soldagem na lancha. As faíscas teriam atingido materiais inflamáveis, iniciando o fogo. Devido à propagação ser muito acelerada, ao chegarmos no local, nós já tínhamos aí o combate sendo iniciado pela própria equipe que estava fazendo manutenção. Eles estavam fazendo manutenção com solda e a partir daí teve esse incêndio, um princípio que começou a se propagar cada vez mais, e eles fizeram o primeiro combate como deve ser feito, com o uso de extintores, e também fizeram o acionamento da guarnição. Mesmo com a gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. O SAMU atendeu apenas o dono da embarcação, que passou mal. Ele teve os batimentos alterados devido ao choque emocional que ele está, mas está normal. A perícia da Marinha do Brasil vai apontar qual foi a real causa, mas que o que a gente pode extrair disso daí é que, como eles estavam fazendo, eles também viram o incêndio, O ruim é quando a gente não consegue ver e já chega numa situação mais crítica, podendo alastrar para as outras embarcações, uma vez que elas estavam taxiadas ali uma do lado da outra. O incêndio causa preocupação sobre a segurança nas operações de manutenção em áreas portuárias, próximo às outras embarcações. Sempre procurar atentar principalmente para os cuidados com os materiais combustíveis, ter um cuidado aí principalmente na questão da vistoria dos seus próprios extintores, alinhar sempre junto com a sua tripulação treinamentos que levem ao combate ao incêndio de embarcações, porque isso daí também é um fator que ele leva ao sucesso ou não. A Marinha do Brasil disse que não foram observados indícios de poluição ambiental e as causas e circunstâncias do acidente serão apuradas agora em um inquérito administrativo instaurado pela Capitania Fluvial de Santarém. A empresa Gold Star informou que está apurando as causas desse acidente. Disse ainda que as viagens programadas seguem normais e que a lancha estava fora de operação. Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta foi registrado hoje entre os municípios de Tomé-Açu e Acará, no nordeste do estado. Segundo testemunhas, o ônibus transportava crianças, adultos e uma grávida quando foi atingido pela carreta. Com o impacto da batida, o veículo com os passageiros saiu da pista. Passageiros ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. O veículo intermunicipal faz a linha entre as comunidades de Calmaria e Quatro Bocas. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local do acidente.
Ontem aqui no JL2 nós mostramos o caso do Carlos Daniel Gomes Silva, de 6 anos, você lembra? Ele tem leucemia e conseguiu encontrar um doador de medula óssea compatível, mas para fazer o transplante precisava de uma medicação que deveria ter sido liberada pela Secretaria de Saúde do Estado. A família estava apreensiva. Pois bem, a boa notícia é que, de acordo com a CESPA, a medicação já está disponível. O tratamento com remédio está programado para começar amanhã. A gente fica aqui na torcida pela boa recuperação do Carlinhos e que o tratamento seja um sucesso. E a gente aqui do JL2 quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar aqui para esse QR Code que está aí na sua tela ou cadastrar o número do nosso WhatsApp aí no seu telefone. É o 999430001. Bem fácil. Aí você manda a sua mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui nesse telão. E veja a seguir, o fenômeno das terras caídas muda a paisagem e preocupa moradores de comunidades ribeirinhas em Santarém. E militares das Forças Armadas são treinados em Belém para atuação em possíveis ataques e riscos durante a COP30. Agora são 7h17. Temos imagens ao vivo da BR-316. Trânsito movimentado, mas relativamente tranquilo. Voltamos já. Um fenômeno natural tem preocupado moradores de uma comunidade que fica em frente a Santarém, no oeste do Pará. Com as terras caídas, o rio Amazonas invadiu um canal afluente do Tapajós, o que provocou mudanças no dia a dia dos moradores. Raimunda vive na comunidade Igarapé-Açu há mais de 60 anos. O fenômeno de terras caídas está mudando o cenário por aqui. Ela percebeu essa alteração ao longo do tempo e se preocupa. Do lado direito do Igarapé já está próximo da beira do rio Amazonas, com esse fenômeno da terra caída. Então, já teve muita mudança. Vem trazendo terra, aterrando. Se você pisar na terra aqui no fundo, você vai ver que atola quase até no meio da perna. O Igarapé-Açu fica bem em frente a Santarém. Deste lado é o rio Tapajós, deste outro é o rio Amazonas. Essa ilha evita o impacto e a força do rio Amazonas sobre este canal. Mas nos últimos anos o cenário está mudando. A cor da água, por exemplo, está diferente. A força da correnteza também. Isso significa que o rio está cada vez mais invadindo essa área. O Amazonas mudou o cenário do empreendimento do seu José, que trabalha com o turismo de base comunitária. Quando a água do Tapajós está vindo de lá para cá, todo mundo gosta de vir tomar banho. E agora eu estou perdendo a clientela por esse motivo, que a piscina está cheia de lama, devido a essa água branca do Amazonas que entra para cá e está impactando muito. Segundo os ribeirinhos, o Amazonas é mais agitado e a correnteza mais forte. Isso afeta a paisagem, o turismo e a qualidade de vida de quem vive nesta área. Eles afirmam que as ondas de embarcações que trafegam em alta velocidade acabam trazendo problemas, além da navegação de grandes embarcações próximas à margem do rio Amazonas, que também impacta na comunidade. O rio Amazonas vem avançando, então com esse fenômeno das terras caídas, a gente tem visto o avanço do rio Amazonas. Em outros tempos, o rio Tapajós, a força do rio Tapajós, ele empurrava o Amazonas para fora. Isso aqui provavelmente vai deixar de existir. Isso deixando de existir, a ilha dali, com o Igarapé-Açu, o rio Amazonas provavelmente vai avançar sobre Santarém. E aí nós perguntamos, estamos preparados para receber o rio Amazonas na frente de Santarém? Um questionamento preocupante, né? A Prefeitura de Santarém informou que já incluiu a comunidade no cronograma de vistorias técnicas e que vai fazer uma visita na próxima semana para avaliar os impactos, ouvir os moradores e levantar dados que subsidiem ações emergenciais e também preventivas. Já a Marinha do Brasil disse que equipes da Capitania Fluvial de Santarém fazem fiscalizações das embarcações que navegam nas vias fluviais no entorno da cidade de Santarém, incluindo as mediações da comunidade Igarapé-Açu. Uma operação da Polícia Militar identificou uma extensa área devastada em uma estrada vicinal que fica às margens da PA 370, no sentido Uruará-Santarém. Pelas trilhas abertas ali no meio da mata, foram encontrados
pátios de armazenamento de madeira e equipamentos, entre eles um trator tipo esteira escondido no meio da vegetação. Aproximadamente 13 metros cúbicos de madeira em toras também foram apreendidos. Tudo foi inutilizado lá mesmo, inclusive com a ajuda de explosivos. O responsável pela atividade ilegal não foi localizado. A área fiscalizada possui 4 cadastros ambientais rurais sobrepostos. Os dados foram repassados à Polícia Civil para que os proprietários possam ser intimados a prestar os devidos esclarecimentos. Até sexta-feira, a Semana do Clima da Amazônia vai discutir em Belém questões ligadas ao meio ambiente. O evento quer propor caminhos para o crescimento econômico da nossa região com justiça social e proteção ambiental. A palavra que norteia a Semana do Clima da Amazônia é futuro. É pensando nele que os diálogos estão sendo promovidos no evento. A programação é inspirada na Semana do Clima, que ocorre todos os anos em Londres e em Nova York. Reúne organizações públicas e privadas, além da sociedade civil. A gente precisa saber enxergar quais são os setores que são importantes para movimentar de forma sustentável a nossa Amazônia. Então, não cabe mais nenhum tipo de discussão que não inclua nos diálogos a questão da agricultura, da pecuária, da mineração, das cidades, da estruturação dos povos da cidade, em comunhão com os povos também da floresta. Até o dia 18 de julho serão realizados painéis, encontros temáticos e visitas em comunidades. Em cada uma dessas atividades, o objetivo é encontrar soluções sustentáveis para o desenvolvimento em nossa região. Um caminho que une trabalho de pesquisa às atividades da indústria. A gente tem um grande desafio, não só na Amazônia, mas no mundo inteiro tropical, que é de entender essas relações e muitas vezes torná-las mais saudáveis do que elas são hoje. Então, a agricultura é algo que pode danificar a floresta, sim, mas ela pode também ser feita de uma forma a não danificar a floresta. Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, qual que é o papel da floresta para os seres humanos e como que os seres humanos podem conviver de forma harmoniosa com a floresta. O papel de boas práticas ganha uma proporção cada vez maior no sentido, reputacional, no sentido também de agregação de valor aos nossos produtos aqui produzidos. E o terceiro, e talvez o mais importante, descobrir que há caminhos possíveis para um desenvolvimento econômico sustentável de fato. Discussões fundamentais para o presente e para o futuro. E daqui a cerca de 3 meses, os olhos do mundo estarão voltados para Belém. A capital paraense vai receber o maior evento de discussão climática das Nações Unidas, a COP30. E a cidade segue em preparação para receber a conferência, com muitas obras em andamento. A área do parque onde o público vai poder circular durante a COP30 virou espaço de lazer e está aberta à população. Tá muito lindo, ficou bem organizadinho, bem feito, bastante coisa para fazer também, só o sol que tá queimando, mas tá bom. Essa aqui é a chamada Zona Verde, que vai abrigar o Centro de Economia Criativa. Já a estrutura principal do Parque da Cidade, destinada às lideranças globais e às negociações da ONU, começa a ser montada no mês que vem. Do outro lado da rua, mais operários trabalhando. A Vila de Líderes tem entrega prevista para setembro. Serão 406 leitos para representantes de governo de vários países. 7 novos hotéis estão em fase de acabamento e vão ampliar a oferta de acomodações, um dos principais desafios para a realização do evento. Cerca de 50 mil visitantes são esperados para a COP, dos dias 10 a 21 de novembro. Entre eles, chefes de Estado e de governo dos mais de 190 países integrantes da Convenção do Clima da ONU. O governo federal estuda ainda usar 256 imóveis do Minha Casa Minha Vida como hospedagem temporária, mas os apartamentos ainda estão inacabados. 2 transatlânticos com capacidade para 5 mil leitos vão ancorar neste terminal que ainda está em obras. Cerca de 600 trabalhadores se revezam em 3 turnos, 24 horas por dia, para concluir a estrutura até outubro. O pier precisa ser ampliado para receber os navios que vão reforçar a hospedagem durante a COP. Os transatlânticos são navios que possuem comprimentos e larguras muito maior do que os navios que hoje
operam no terminal de Outeiro. Por conta disso, está sendo implantado um pier da ordem de 700 metros de comprimento. Segundo o governo do Pará, essas estratégias vão garantir hospedagem adequada para as delegações diplomáticas. Em alguns casos, os valores das diárias podem chegar a $600, o equivalente a R$ 3.300. O que nos cabe é garantir a oferta necessária para que os 196 países que estarão com os seus delegados, efetivamente todos possam ter opção dentro dos preços praticados de forma correta para que nós possamos ter uma COP plena e legítima. A plataforma oficial de hospedagens, anunciada em maio pelo governo federal para organizar o setor, ainda não entrou em funcionamento. Enquanto isso, algumas delegações buscam alternativas. Este motel também vai virar hospedagem. Vai receber a delegação de um governo africano. São 81 pessoas. O contrato foi fechado há cerca de 2 meses depois de uma visita do consulado ao local. O espaço vai passar por adaptações para hospedar a comitiva. Visitaram o motel, viram realmente a qualidade da estrutura, almoçaram conosco aqui, gostaram muito da comida, inclusive nem exigiram mudança de cardápio. São 53 suítes e nós vamos hospedar 81 pessoas no total. Uma oportunidade inesperada também para Marcelo. O estudante de Relações Internacionais foi chamado para ajudar a receber a delegação e já faz planos com essa renda extra. Viajar para a França de novo, ver minha mãe que está morando lá ainda, viajar para visitar minha mamãe de novo. Ah, vai dar então para fazer isso. Com certeza, a expectativa é essa. E os militares que vão atuar no esquema de segurança durante a COP30 estão recebendo treinamento especializado em Belém. O objetivo é capacitar as equipes para possíveis situações que envolvam riscos tóxicos, biológicos e nucleares durante o período da conferência. 30 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da simulação. O treinamento no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém, envolve ações de resgate de vítimas, descontaminação e locomoção até hospitais. Primeiramente, vigor físico tem que ser, tá em dia com vigor físico. Por quê? Você imagina entrar numa zona quente onde tem que ser rápido e carregar pessoas. Se a pessoa não estiver fisicamente bem, não estiver condicionada fisicamente, não vai conseguir, vai se tornar mais uma outra vítima do que em vez de socorrista. A simulação feita faz parte dos treinamentos das equipes que vão atuar durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Esse não é o primeiro treinamento, não é e nem será o último, né? Estamos em constante preparação, visando aí a segurança da população e dos participantes da COP30, né, para garantir aí a magnitude de tão grandioso evento. A capacitação das Forças Armadas garante a segurança para eventuais situações com risco por agente nuclear, biológico, químico e radiológico. O modelo de treinamento segue protocolos similares realizados em eventos de grandes operações, como o BRICS, no Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos e Jornada Mundial da Juventude. Até a COP30, cerca de 12 mil militares do Pará e de outros estados serão capacitados com o treinamento. Durante a conferência, no mês de novembro, eles vão operar de forma conjunta com setores civis. Essa padronização, ela permite uma sinergia nas ações, né, de todas as forças envolvidas e, consequentemente, a resposta vai ser muito mais rápida e muito mais eficaz. Agora a gente fala de futebol. Depois de idas e vindas ao departamento médico do Paysandu, a atuação do lateral Edilson foi marcante no empate contra o Atlético Goianiense no fim de semana. O jogo contra o Atlético Goianiense marcou a volta do lateral direito Edilson. Pelo último mês, esteve afastado do time por conta de uma lesão muscular na coxa. E no tempo em que ficou no departamento médico, só pensava em uma coisa: de querer ajudar a equipe, né? De querer estar em campo, nos jogos. Vítima da sequência sufocante de jogos que o Paysandu teve no início do ano, se lesionou com mais seriedade contra o Bahia pela Copa do Brasil.
Depois, voltou no sacrifício contra o Cuiabá e se machucou novamente. Dos jogadores que estão no atual elenco, o Edilson é um dos que tem mais tempo de clube. Em 3 anos, já soma 110 partidas pelo Paysandu. Acostumado a estar em campo, o período afastado foi considerado como complicado, porém necessário para a recuperação total. Eu lesionei contra o Bahia, depois tive que acelerar a recuperação por causa da demanda dos jogos. E aí entrei contra o Cuiabá e depois na semana acabei sentindo novamente. Aí o professor junto com a comissão técnica, ele foi muito bem em falar para eu recuperar o máximo tempo possível para que eu voltasse 100%. E de um mês para cá, não foi somente Edilson que se recuperou. O Paysandu finalmente venceu a primeira na Série B e depois embalou uma sequência sem derrotas. Já são 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. Inclusive, o último ponto foi conquistado no sábado. Acho que no geral foi um bom resultado, porque nós mantivemos a nossa invencibilidade, somamos ponto e o campeonato é longo. Realmente, infelizmente, pelos tropeços que nós tivemos ali no início, a gente está pagando um pouco caro hoje, mas é não olhar para isso, é olhar para a nossa sequência hoje. A gente está no caminho bom agora. Contra o Dragão, Edilson teve 12 minutos e aos poucos retorna à plena forma física. Ele é mais uma das peças que sai do departamento médico em definitivo para encorpar o elenco. Outro exemplo é Rossi. O atacante ficou de fora das últimas 3 rodadas. Devidamente tratado, contribuiu com um gol. E quanto mais gols, mais vitórias e pontos. Tudo isso resulta na torcida feliz. Hoje eles sabem que a gente precisa de apoio. E é o que eles estão fazendo, lotando a casa, lotando o estádio e nos apoiando. E isso é muito bom pra gente, porque a gente vê reconhecimento, né, do torcedor. E isso só nos dá mais força ainda pra gente continuar buscando nossos objetivos. E no remo, a direção do clube informou que o William Klaus sofreu uma concussão cerebral na partida contra a Chapecoense no domingo, lá em Santa Catarina. A situação aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo em uma dividida com o meia Giovanni Augusto, da Chape. No mesmo lance, o zagueiro sofreu uma fratura no nariz. Lá mesmo, em Chapecó, ele passou por uma cirurgia. O time azulino não informou por quanto tempo Klaus deve ficar afastado, mas ele já é desfalque certo para a partida contra o Novo Horizontino, agora na próxima quinta-feira. Exames confirmaram que o jogador não teve alterações neurológicas. A chegada dele a Belém está prevista para amanhã. E tem seu comentário, sua participação sempre muito bem-vinda aqui no JL2. Então vamos dar uma olhada. O Ian Maia, boa noite para você. Ian, absurdo mesmo, né? A pessoa se aproveitar de uma idosa de tal maneira assim, ainda bem que foi presa. O Ian está se referindo à idosa que teria aplicado um golpe em uma amiga com um prejuízo de cerca de R$70 mil, usando aí informações de um suposto namorado virtual. Tudo isso aí está sendo investigado pela polícia. A gente tem mais comentário aqui? A gente não tem. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Volta a se ver amanhã. E aqui, ó, volta o comentário sobre o incêndio na lancha lá em Santarém. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? A gente ficou assustado também por aqui, Nasa, com aquele acidente que aconteceu, a explosão que ocorreu lá em Santarém, ali em frente à cidade. A situação está sendo acompanhada, inclusive, pela Marinha. Tem mais participação? Vamos dar mais uma olhada aqui? Agora sim, o Evandro, lá de Cametá. Boa noite para você, Evandro. Espero que o menino que tem câncer de medula óssea aí seja curado logo, agora que tem o medicamento. O Evandro está se referindo ao Carlinhos, que nós mostramos ontem aqui no JL2, que já tinha conseguido, né, um doador compatível, que é muito difícil, né, Evandro? Mas faltava um medicamento liberado pela CESPA para que ele pudesse dar continuidade a esse tratamento. Hoje foi confirmado que esse medicamento foi liberado e que o tratamento inicia já a partir de amanhã. Então é muito importante mesmo que esse tratamento comece o quanto antes, porque isso faz toda a diferença na recuperação. E o Daniel também fala aqui sobre esse caso. É tão importante ter um jornalismo que faz seu papel, deu visibilidade à causa e diz aí, né, que o Carlinhos tinha um tratamento
digno, que é o direito dele. A gente está aqui fazendo a nossa parte, né, Daniel? O Estado também tem que fazer a parte dele, o medicamento foi fornecido, então que a gente espera que o Carlinhos tenha muita saúde e que a gente possa também dar essa notícia aqui. O JL2 de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã, mais cedo, a partir das 6h30. Até lá.